Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer recebê-los aqui para um bate-papo rápido nessa manhã. É sempre motivo de alegria poder abrir meu periscope e encontrar vocês. Estou aqui caminhando para ir para o Rio de Janeiro, vocês já estão acostumados com esse visual. Praia de São Francisco, ali atrás do Rio de Janeiro. Vou cruzar a Baía de Guanabara de barco para ir dar aula agora no portal, estou até um pouco atrasado. Botei meu iPhone para atualizar a versão do software e eu acordo com o despertador do iPhone. Fui dormir 3 horas da manhã estudando, dormi tarde pra caramba, botei pra atualizar e achei que atualizava sozinho no automático. Porra, quando eu acordei com um cachorrinho latindo. Já eram 7h30 da manhã. O iPhone não atualizou automaticamente, né? Você tem que prosseguir a atualização. Bom, é isso, vamos lá. Eu tô indo agora dar aula, vou dar aula de manhã, vou gravar de tarde e de noite lá no portal F3. Abri esse periscope pra gente fazer um bate-papo bem rapidinho, ao tempo da caminhada até o barco ali, até a estação, para diferenciar dois institutos muito importantes: decadência e prescrição. São dois temas que a gente normalmente estuda no direito civil, mas que se protraem para todos os ramos do direito. A gente fala de decadência e prescrição basicamente em todos os ambientes jurídicos: direito tributário, direito administrativo, direito penal. O que são decadência e prescrição e qual é a diferença? Eu vou procurar de uma maneira muito didática, rápida, objetiva, trazer para vocês a distinção de um modo que vocês entendam. Decadência e prescrição se assemelham e por isso se estudam juntas por um fato. São fenômenos jurídicos por via dos quais o passar do tempo vai fazer com que algumas pessoas, em razão de sua inação, de seu comportamento omissivo, de não agirem, percam a titularidade de certo bem jurídico. Quando ocorre a decadência ou quando ocorre a prescrição, a gente fala que alguém que tinha algo perde a titularidade desse algo porque ficou inerte por um tempo prolongado e se esgotou um tempo que havia sido estipulado como máximo e suficiente, e em razão da consumação do lapso temporal estipulado, com a inércia prolongada do titular do bem, esse bem é extinto, essa titularidade é extinta. Quando a gente fala de prescrição de decadência, a gente fala que alguém perde alguma coisa porque ficou inerte ao passar de certo tempo. Decadência e prescrição são fenômenos extintivos, são fatos extintivos que extinguem a titularidade de certo bem jurídico de alguém. E esse alguém perde a titularidade do bem jurídico porque ficou inerte ao longo do tempo. E o tempo passou e se consumou um lapso temporal que for estipulado e terminou-se provocando a morte, o ataque letal que extinguiu a titularidade do bem. A diferença nodal entre prescrição e decadência é que bem é esse que se extingue pelo passar do tempo. Quando a gente fala, e aí pegue sua caneta, pegue seu caderno, tome nota, ou se você não está podendo anotar, preste bem atenção. Você que vai fazer prova, é exatamente isso que eu vou lhe falar agora, que cai como gabarito nas questões. A prescrição é o fenômeno pelo qual se extingue um bem chamado pretensão. A prescrição mata uma pretensão. Já a decadência, ela não mata a pretensão. A decadência mata a titularidade de um direito potestativo. Decadência é um fenômeno por via do qual se extingue um direito potestativo. Prescrição é o fenômeno pelo qual se extingue uma pretensão. Em ambos os casos, há um traço de similitude. Alguém, por ficar inerte ao longo de um tempo previamente estipulado e anunciado, perde, ora, a pretensão, ora, a potestade. A prescrição é a perda de uma pretensão, porque o titular que tinha a pretensão não a exerce ao longo de um tempo que a lei havia estipulado como suficiente para o exercício. Na decadência, alguém tinha um direito potestativo, não o exerceu, se esvaiu o tempo que for estipulado, ou na lei ou nos negócios jurídicos, nos contratos. A decadência pode ser convencional. E aí, não tem nada a ver com perda do direito de ação. Deixa eu explicar, não é perda do direito de ação em hipótese alguma. E aí, com o passar do tempo, perdeu esse direito potestativo. Vejam que decadência e prescrição, repito, tem algo comum. Fenômenos por via dos quais, em razão do passar do tempo, alguém, por sua inércia prolongada, perde a titularidade de algo. Na prescrição, o que se perde é um bem jurídico chamado pretensão. Na decadência, o que se perde é um bem jurídico chamado potestade.
A prescrição e a decadência são disciplinadas na parte geral do Código Civil. A prescrição no artigo 189 ao 206. 189 ao 206. A decadência no 207 ao 211. Do 189 ao 211, na parte geral, eu vou encontrar as regras centrais que o Código Civil elabora sobre prescrição e decadência. A prescrição, como vos disse, é a perda de uma pretensão. Pretensão é o objeto do ataque prescricional. Pretensão é o bem jurídico que se elimina quando a prescrição se consuma. Pretensão é o bem que nasce quando alguém é lesado na integridade de um direito subjetivo. Se eu sou lesado na integridade de um direito subjetivo que possuo, o que nasce para mim quando eu sofro a lesão é um bem jurídico chamado pretensão. Esse bem chamado pretensão é o que eu perco quando a prescrição se consuma. É dizer, eu, você, todos nós possuímos vários direitos subjetivos, ora dados pelas leis, ora construídos no exercício da autonomia privada da vontade através de contratos, de negócios jurídicos. Nós adquirimos direitos subjetivos a todo momento que fazem parte da nossa capacidade jurídica. Esses direitos subjetivos são direitos frágeis, ao contrário dos potestativos que não se submetem à lesão. Os direitos subjetivos são direitos frágeis, direitos frágeis que submetem à lesão. Quando a gente tem um direito subjetivo, nosso direito subjetivo só se satisfaz quando outrem cumpre o dever jurídico contraposto satisfativo do nosso direito. O direito subjetivo é um direito que, para proporcionar seu titular plena satisfatividade, esse direito subjetivo, para proporcionar ao titular plena satisfação, o gozo das benesses que ele proporciona, depende que alguém cumpra o dever jurídico correspondente. Alguém tem que cumprir o dever jurídico que satisfaz o meu direito. Basta que esse alguém não cumpra. Basta que esse alguém venha a inadimplir a prestação que lhe é devida, que vai ocorrer a lesão ao meu direito subjetivo. Imagine que você me contrata para te prestar um serviço e você combina comigo me pagar um preço. Se você pagar o preço e eu não prestar o serviço, eu leso o seu direito. Se eu prestar o serviço e você não pagar o preço, você leva o meu direito. O direito subjetivo depende, para ser satisfeito, de um comportamento alheio. O dever jurídico contraprestacional, que quando cumprido, satisfá-lo-á. O direito subjetivo não é um direito autossatisfativo. Ele depende da prestação alheia para ter a sua satisfatividade efetivada. Basta que aquele a quem incumbe o dever jurídico satisfativo não faça, que o direito subjetivo é lesado. Outrora, no modelo mais primitivo de relação do homem com o homem na sociedade, a gente permitia que quem era lesado no direito subjetivo usasse a vingança, a força para compor o litígio. A vindicta levava a res judicata. A gente evoluiu e entendeu que não se pode mais dar ao homem a autotutela. Para que o homem lesado no direito subjetivo busque a tutela que compõe, que efetiva a proteção do seu direito, ele precisa se valer de um outro mecanismo jurídico. E esse mecanismo significa que ele, quando é lesado no direito subjetivo, deve procurar o Estado juiz, para no exercício de jurisdição fornecer a tutela protetiva, uma tutela jurisdicional protetiva da integridade do seu direito. O ordenamento jurídico retirou do homem a autotutela e entregou ao homem o bem substitutivo da autotutela, que é a pretensão. A pretensão é o bem jurídico que nasce quando o direito subjetivo é lesado. A pretensão é o bem jurídico que a prescrição mata. A pretensão é o bem jurídico que alguém adquire quando é lesado no direito subjetivo. Bem jurídico esse que permite se dirigir ao Estado e exigir do Estado, num ambiente chamado processo, num habitat chamado jurisdição, que o Estado, no exercício de jurisdição, no processo, possa imputar àquele que lesou o direito subjetivo, o dever de, ainda que tardiamente, cumprir a prestação para satisfazer, ainda que tardiamente, o direito, se ainda for possível e interessante, e condene a pagar para reparar os danos que tenham sido suportados. A pretensão é o bem jurídico que permite a exigibilidade do Estado juiz de um provimento jurisdicional, ainda que tardio, satisfativo do direito, se ainda for possível e útil, e reparatório dos danos, das perdas que tenham sido suportadas. Se eu sou lesado no meu direito subjetivo, nasce para mim um bem chamado pretensão, que não se confunde com o meu direito. Se você não me pagou pelo serviço que eu te prestei, eu continuo tendo o direito de crédito, e além do direito de crédito, eu passo a ter um novo bem que se chama pretensão. Continuo sendo seu credor e adquiro a pretensão, em razão da lesão que você provocou no meu direito, ou não adimplir a prestação que lhe incumbia, que seria satisfativa do meu direito. Então veja, eu adquiro a pretensão aliada ao direito subjetivo. E a pretensão é esse bem que me permite, ao me dirigir ao Estado juiz,
provando a ele que houve uma lesão ao meu direito, se for um caso de responsabilidade civil subjetiva, provando que houve dano, nexo causal, autoria e culpabilidade. Se for objetiva, não precisa provar culpabilidade, dano, nexo causal e autoria. Eu provando ao Estado juiz que eu tinha o direito subjetivo, que ele sofreu a lesão, que eu tenho a pretensão, que a lesão decorre de um comportamento normalmente de inação, não necessariamente, de um comportamento comissivo ou omissivo do réu, e provando, se for o caso da necessidade, a culpa ou o dolo dele. Eu provando isso ao juiz, o juiz é obrigado a determinar que o réu cumpra, se ainda for possível e útil para mim, a prestação, ainda que tardiamente, para enfim satisfazer o meu direito, e imputando cumulativamente a ele, se for o caso de eu ter suportado perdas e danos, a reparação, a indenização pelas perdas e danos. Pretensão é esse bem jurídico que nasce na lesão do direito subjetivo e que permite ao lesado, se reportando ao juiz, ao Estado juiz, exigir que aquele que é responsável pela lesão repare os danos e cumpra a prestação. A pretensão, todavia, eu brinco sempre, é uma velhinha que já nasce idosa com atestado de óbito pré-assinado. A pretensão não é eterna. Se alguém me lesa hoje, eu não vou ter a pretensão para sempre. A prescrição significa que eu perco essa pretensão, porque não a exerci. Não fui exigido Estado juiz a condenação de quem me lesou a reparar o dano, no prazo que a lei entendeu como suficiente. A prescrição é um fenômeno temporal extintivo que elimina a titularidade da minha pretensão. Entenda, não mata o meu direito, eu continuo credor. Nem mato o meu direito de ação, porque mesmo prescrita a pretensão, eu posso ajuizar a ação cobrando uma dívida prescrita. O juiz pode de ofício extinguir o processo, julgando o mérito, entendendo que está prescrito. O réu pode, em preliminar de defesa, alegar a prescrição, mas eu posso ajuizar a ação. A prescrição não retira de mim o direito subjetivo e nem retira de mim o direito de ação. O que a prescrição retira de mim é a pretensão, o bem jurídico que me permitiria impor a quem me lesou a condenação judicial de reparar o dano. A prescrição é uma evolução que tem berço do cristianismo. A prescrição se inspira no perdão. A sociedade perdoa as pessoas que erram. Não é porque você errou hoje que daqui a 80 anos você vai ser condenado. Se você lesar alguém, o ordenamento jurídico dará à pessoa lesada a pretensão e dirá a ela: acolhemos você. Pode vir ao judiciário, deduza a pretensão, prove tudo o que você vai alegar em regra, prove em regra, salvo caso de inversão, relação de consumo, o ônus da prova de quem alega, prove, e a gente vai determinar que quem te lesou cumpra a prestação, se ainda for possível e útil, e que repare os danos. Você tem a pretensão, mas não é eterna. Não seria um modelo seguro de convívio em sociedade a gente instaurar um modelo jurídico que, se alguém lesa a outro, para o resto da vida pode ser condenado judicialmente? Imagina não te pagar um chopp prometido hoje e daqui a 80 anos você me processar e conseguir me condenar porque eu não paguei o chopp. Então a prescrição vem para libertar as pessoas que erram da eternização na sujeição a uma condenação judicial, gerando com isso segurança nas relações jurídicas. Não seria seguro viver num país guiado por um ordenamento em que qualquer pessoa, por simplesmente errar, fica eternizada na sujeição a uma condenação judicial. Não. A pessoa que foi lesada pelo erro de outrem, ela vai ter um prazo de reflexão para refletir se ela quer deduzir a pretensão ou não, se ela quer condenar quem errou ou não, se ela quer processar a pessoa ou não. Ninguém é obrigado, porque foi lesado, a processar os outros, gente. Ninguém é obrigado. Muitas vezes na minha vida eu fui lesado, inclusive por amigos, e não quis exercer a pretensão. E não é ilícito não exercer a pretensão. Não é ilícito não processar. Pelo contrário, às vezes é muito melhor. Então, a pretensão é um bem que me cria uma prerrogativa e não um dever. Eu não sou obrigado a exercer a pretensão e condenar quem errou a reparar o dano. Eu tenho um prazo de reflexão, que é o prazo prescricional. E aí, esgotado esse prazo, a lei entende que se eu não deduzir a pretensão no prazo é porque eu abri mão dela. E aí ela declara, a lei declara a prescrição, extingue minha pretensão e agora eu não posso mais impor uma condenação judicial a quem me lesou para que repare o dano e cumpra o dever, ainda que tardiamente, se ainda fosse possível e útil. A prescrição é a morte da pretensão, retirando do titular dela essa titularidade. A pessoa que tinha um direito subjetivo que foi lesado continua titular de direito. No exemplo que eu dei do pagamento, da aula, do serviço, eu continuo titular do crédito. O devedor continua devedor, eu continuo credor. Mas a pessoa que me lesou sabe que eu não posso mais conseguir uma condenação judicial a ela. Se eu ajuizar a ação, porque posso, porque tenho o direito de ação, pedindo a condenação dela, ela pode ir em defesa. Se o juiz não já tiver feito de ofício, ela pode ir em defesa alegar a prescrição. E o juiz vai dizer: extingo, julgo o mérito, reconheço que existe a dívida, reconheço que existiu lesão, mas não existe mais pretensão. Não condeno, ainda que exista a dívida. Então, a pessoa que é lesada no direito subjetivo, ela não perde o direito subjetivo. O meu devedor continua meu devedor. Eu posso olhar para ele e dizer: ó, você sabe que você é meu devedor. Eu só não posso lhe condenar judicialmente porque eu não tenho mais pretensão. Então o que é prescrição? É a perda da pretensão nascida na lesão do direito subjetivo. E o que é decadência? É a perda do direito potestativo.
Tudo bem? Então, decadência é a perda de um direito potestativo, enquanto prescrição é a perda de uma pretensão nascida na lesão do direito subjetivo. Eu já estou chegando aqui na estação para pegar o catamarã para o Rio de Janeiro. Vou estar agora no portal dando aula. De manhã, de tarde eu vou estar gravando. Eu gravei ontem 2 aulas de 2 horas cada uma sobre prescrição e decadência. Vou gravar a terceira. Vou estar lançando um módulo sobre prescrição e decadência lá no portal F3, online para a galera do Brasil inteiro. Vai ficar top. Eu falei, porra, vou fazer uma síntese bem rapidinha, de 10 minutinhos, para ajudar a galera que estuda para concurso, porque esse tema cai em todas as provas. Decadência e prescrição. Eu acho que agora você sabe o que é decadência e o que é prescrição. Bom, Vitória, eu não sei se você não ouviu bem, mas eu falei bem. Decadência é a perda de um direito potestativo. Se você não sabe o que é direito potestativo, abre o livro para estudar. Ou então assiste minha aula lá no portal. Eu explico toda a estrutura do direito potestativo, uma prerrogativa unilateral de conduta que o titular exerce caso queira no seu livre-arbítrio, e caso exerça, ele pode imputar um efeito modificativo na vida alheia, constitutivo ou desconstitutivo. Troque a agressão pela gratidão. Agradeça a quem se dispõe a te ajudar, ao invés de perder tempo ofendendo e criticando. Pensa nisso com carinho, assim a gente melhora e evolui espiritualmente. Um beijo a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Continue estudando firme e forte. Seu sucesso só depende de você. Lei da vida, no pain no gain. Ou você paga o preço, ou você não chega lá. Valeu? Beijo grande, até a próxima. Tamo junto. Já já a gente se vê no portal F3.